Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Espero que estejam aí todos rijos. Como o quê? Moço, não é? Pá, tópico de hoje, a minha review aos pneus de origem da minha Honda NC750X. Está a chegar a altura de trocar aqui de sapatilhas. Pá, eu não sei porque existiu aí uma série de pneus, ou seja, diferentes tipos de marcas de pneus que saíram nas NCs ao longo dos anos, ok? Um modelo, como eu já estou farto de dizer, apesar, o modelo da minha moto NC750X, apesar de eu a ter comprado em 2019, em novembro de 2019, já era o modelo 2020, ok? Pá, as diferenças para o modelo anterior, pá, poucas ou nenhumas, ok? Que eu saiba, era exclusivamente a pintura, ok? A pintura da anterior era mate e a do modelo 2020 passou a ser brilho. Quanto a pneus, não faço a mínima ideia, muito sinceramente, porque existe aí muito pessoal a dizer que os dele trouxeram os pneus de um Lope, que aquilo é uma porcaria e não sei o que, não sei o que mais. Opa, os meus, e penso que muitos terão trazido esses pneus de origem, foi os Bridgestone, os Battlewing 501, salvo erro, BM 501. Ok, opa, eu até à data pensava que fossem uns pneus baratuchos. Pá, não é que eu esteja satisfeito com os pneus, não estou. A nível de durabilidade, ou seja, eles já me estão a fazer 14.000 km, ou seja, para uns pneus parece-me ser uma durabilidade bastante aceitável. A nível de chuva não serão os melhores, digo-vos já. Pá, por menos uma ou duas vezes apanhei assim um sustozito. É assim, eu não sei se com outros apanharia também o susto, a verdade é uma, porque um foi ali numa passadeira em paralelo, nas ditas riscas zebradas das passadeiras, e acionou o traction control, porque eu senti o pneu a fugir. E outra foi a fazer uma curva também com piso relativamente molhado. Pá, mas aí eu não posso ter a certeza, mas penso que tinha um bocado de óleo e também sentia o traction control a funcionar, ou seja, notou-se que o pneu deu ali um bocadinho de traseira, e foram estes os sustos que eu tive. Por acaso não caía em velocidades elevadas e a velocidades normalíssimas, também quem faz curvas não vai a velocidades elevadas, tem que ir a uma velocidade moderada. E foram esses os sustos que eu tive com este pneu. Se isso é justificação para eu não gostar do pneu, pá, não é justificação. Por isso, na sua generalidade, eu posso dizer desde já que estou bastante satisfeito com o pneu. Inclusive, pá, acho que é um pneu que tem uma boa aparência
pá, vale o que vale, não é? Uma pessoa não se pode ir, não se pode basear muito na aparência do pneu, se ele tem uns raios mais bonitos ou mais feios, mas sim na eficácia dele, não é? Mas se uma pessoa tiver alguma garantia que o pneu realmente é bom, é eficaz, na sua generalidade, e tem uma estética até agradável, pá, melhor ainda, como é óbvio. Como eu disse, estou aí para trocar de sapatilhas, o que me levou a andar a fazer aí uma busca de pneus, ok? Na marca, na Honda, foi onde me aconselharam a trocar os pneus, e as marcas que me propuseram logo assim à partida foi as Michelin. Penso que eles só trabalharão com Michelin, não sei se terão outras marcas, mas só me orçamentaram Michelin. Neste caso, pá, como o objetivo é fazer aqui uma review a estes pneus, vou falar exclusivamente aqui dos Bridgestone Wing 501. Mas isto para chegar à conclusão de quê? Que andei a pesquisar preços destes pneus e eu não tinha noção realmente do preço dos pneus, ok? Pensava que isto fosse mesmo baratucho, o que não é o caso. Pá, estes pneus eu estive a ver, podemos já ir para aqui para o aspecto do preço deles. O preço deles, o da frente, rondará os 117 euros, 117 não, 127, quase 130 euros, e o de trás 135 euros, ou seja, não há aqui uma diferença, isto é, pesquisas na net, não é, lojas online, como é óbvio, que não fazem montagens, nem calibragens, nem nada, ok? A gente compra simplesmente os pneus. Depois, se vocês quiserem montar, por norma existem alguns sites que recomendam casas ou parceiros que eles têm, onde depois lá é especificado o preço da mão de obra para a montagem, para a calibragem e essas coisas todas. Normalmente montagem por pneu acho que fica à volta 8,5 €, depois calibragem, opá, também andará assim uma coisa, ou seja, eu penso que no total montagem e calibragem, pneu da frente e de trás, rondará os 30 euros, 35 euros, não fugirá muito disso, mais o valor dos pneus, como é óbvio. Por isso, estes pneus, só pneu, rondará mais ou menos os 270, 275 euros. Ou seja, já não é um pneu muito barato. E olhem que eu fiz aí pesquisas e anda-me tudo. É assim, também só fiz pesquisas em Portugal, ok? Rondará mais ou menos este valor. Isto agora também encareceu tudo mais. Acho que também inclusive existe aí escassez de pneus, por isso não é muito fácil muitas das vezes encontrar os pneus que a gente quer e ao preço que a gente quer, não é? Mas vamos lá falar dos pneus. Ou seja, estes são os pneus que vieram de origem na moto. Mas de certa forma estes pneus surpreenderam pela positiva, porque no global são uns pneus bastante bons mesmo. Têm um bocadinho de ruído, fazem um bocadinho de ruído, fazem altas velocidades, fazem. Eu fiz aí uma viagem muito grande, sei lá, bastantes quilómetros mesmo. Ainda foi este ano,
fiz à volta de 700 km com eles, seguidos, praticamente seguidos, e fiz ali um bom percurso em autoestrada, a velocidades, pá, sempre, eu também não sou velocista, sempre à volta, e gosto de cumprir as regras de trânsito, sempre à volta de 120, 130, nunca andei mais que isso, mas foi sempre com a moto carregada e a 2, ok? Eu e pendura. Foi 2 dias de viagem e eu notei que o pneu pá, parece que esfarelou um bocadinho, ok? Não sei se terá sido por ter atingido aí demasiado rápido uma determinada temperatura e ele começou ali, parece, a esfarelar, porque este pneu, salvo erro, é um pneu 90-10, ok? Ou seja, 90% estrada, 10% off-road, ok? Inclusive o pneu de trás também já tem um furo. Na primeira incursão off-road tive logo o azar de ter um furo. Pá, entretanto meti-lhe um taco e até à data tem-se portado muito bem. De resto nunca mais tive azar de nada. O pneu tem-se portado, os pneus têm-se portado na sua generalidade muito bem. Opa, se justifica o preço, pá, muito sinceramente, a meu ver, poderá justificar, mas também é como eu vos digo, não tenho termo de comparação com outros pneus que tenho usado. Ou seja, eu tenho estes pneus há 2 anos, 2 anos e já vai fazer 2 meses, e sensivelmente 14.000 km, ok? E ainda estão a rolar com eles, não é? Com mais alguma prudência, mas ainda dá para fazer aí mais meia dúzia de quilómetros à vontade. Por isso, ando à procura de pneus novos, com um bocadinho de tempo para não fazer escolhas ou compras precipitadas, ok? Acho que isso é importante. Para ver as casas que existem no mercado, ver qual é que vos dão. Entretanto também fiz aí questões no grupo dos NCXistas do Norte, até meti lá 2 pneus, mas se calhar se encontrar outros iguais que já têm experiência, já sei que aquilo que conto, se calhar até optaria por estes. Pá, e fiz a pesquisa nessa lógica, a pensar que estes seriam mais baratos, mas não. Mesmo os Bridgestone Battlax A41 são ligeiramente mais baratos, ou seja, no total conseguem ser mais baratos cerca de 10 euros e relativamente a estes. Agora em Michelin, se for para os Road 5, aí já fica uma diferença para aí de 50 euros à vontade. Quer dizer, o conjunto. Por isso, na generalidade, meus amigos, um pneu com uma durabilidade bastante boa, 14.000 km, 2 anos, pá, tem algum barulho sonoro, com o capacete, pá, fechado é quase imperceptível, com ele aberto nota-se um bocadinho, principalmente a velocidades elevadas, nunca transgredindo o que é de lei, ok? À volta dos 120, pá, começa ali a fazer que nota-se por ser o tipo de pneu que é, ok? Pá, a nível estético, vale o que vale, eu gosto muito deles. Não gosto, por exemplo, tanto dos Michelin, que é um pneu vocacionado mais para estrada só, específico. Tanto é que ele diz lá Sport Touring, ok? Por isso é um pneu vocacionado mais para a estrada. Este aqui tem ali o 10, que se a gente quiser fazer de vez em quando aí umas situações de terra batida, que a meu ver nesta moto faz todo sentido, também nos dá essa liberdade. Por isso, pá, a minha classificação é positiva. Durabilidade, sonoro, aguenta-se, o barulho que ele faz aguentam-se.
Pá, a chuva, pá, se vocês, mas isso é na generalidade, vocês têm que andar sempre com cuidado à chuva, e o pneu também porta-se relativamente bem à chuva. Se existem melhores, existem, se existem piores, também existirão, não é? Mas é um pneu que eu, pá, se eu puder encontrar a bom preço, possivelmente poderei voltar a montar na moto, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem aí algum comentário a fazer, comentem aí à vontade, subscrevam, partilhem o canal, muito importante a partilha, ok? E façam um grande like. Tchauzinho!